Oi, gente! Tudo bem? Voltei para mais um vídeo aqui no canal para contar uma história para vocês, do jeito da Letícia. Antes do vídeo, eu vou fazer um jabazinho. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de produtos infantis, tá? A gente tem uma loja de roupa infantil chamada Tia Lê. Eu vou deixar o nosso site aqui na descrição, junto com o nosso Instagram também. Tem cada roupinha linda, então quem tiver filho, dá uma corrida lá no Instagram, dá uma olhada lá no nosso site, que a gente também vende pelo site, vende pela Shopee, e é cada roupa linda das melhores marcas do mercado, tá bom? Jabá feito. Vamos ao vídeo. Eu era testemunha de Jeová até os meus 14 anos e hoje eu sou um bandista, tá? O vídeo de hoje é para contar para vocês essa história de como eu passei de testemunha de Jeová para um bandista, tá? Gente, nessa linha do tempo passaram-se mais de 10 anos, tá? Eu vou contar muito resumido, muito pequeno, mas vocês têm que entender que foram 10 anos essa transição. Não levantei um belo dia de manhã e falei assim, ai que lindo, hoje eu vou num terreiro de umbanda e vou virar um bandista. Não foi assim que aconteceu, tá? Coisas e muitas coisas aconteceram na minha vida até que eu chegasse no local onde eu estou hoje, que é o local que eu pretendo ficar. Então vamos lá. Minha mãe e meu pai são testemunhas de Jeová, tá? Eles são da religião desde quando eu nasci. Hoje eu tenho 28 anos, então eles estão na religião há 28 anos. E como qualquer outro pai, qualquer outra mãe, quando se tem um filho e você tem uma religião, você frequenta um local, você leva automaticamente esse filho para o local onde você frequenta. E assim foi feito comigo, tá? Então eu passei a minha primeira infância toda seguindo as doutrinas da religião das Testemunhas de Jeová, ok? Quando eu fiz 14 anos, eu resolvi que eu não queria mais fazer parte daquela comunidade, tá? Eu não queria mais seguir os preceitos daquela religião. Entendam bem, por mais que eu discorde hoje de algumas coisas que são pregadas naquela religião, eu não tô aqui para julgar a religião de ninguém, tá? Então não quero dizer que aquela é a certa, que aquela é errada, que a minha é a melhor ou que a outra é melhor. Não. Só estou dizendo que eu já não estava mais de acordo com o que eu aprendia lá dentro, então para mim, para Letícia, não estava suficiente. E com 14 anos de idade, eu resolvi que eu não gostaria mais de fazer parte daquela comunidade religiosa. E assim eu fiz, eu falei com minha mãe, tá? Lá, para você poder se desligar da religião, eu já era batizada, tá? Se alguém que for testemunho de Jeová estiver assistindo o vídeo vai entender um pouco melhor do que eu vou falar agora, porque eu não quero entrar muito em detalhes. Mas, diferente das outras religiões, lá você não se batiza quando você nasce, tá? Você primeiro estuda, você primeiro faz uma série de estudos para depois você resolver se você quer ou não quer ser batizado naquela religião. Eu já era batizada na religião aos 14 e eu não queria mais fazer parte da religião. A partir do momento que você é batizada e que você não quer mais fazer parte daquela religião, você faz um documento escrito, uma carta escrita à mão, avisando, né, aos dirigentes daquela religião. E aos meus 14 anos eu me desliguei da religião das Testemunhas de Jeová. Gente, lógico, não foi fácil, como eu tô contando aqui pra vocês. Não é uma decisão, assim, simples de ser tomada, ainda mais com 14 anos, morando na casa dos pais, sob as regras deles. E os meus pais são da religião, então, assim, é uma religião severa, é uma religião cheia de regras, os meus pais seguem à risca essas regras, então não foi tão simples quanto eu tô contando, mas eu tô dando uma resumida porque a parte que me interessa contar pra vocês é a parte de quando eu cheguei na religião que eu estou hoje, ok? Depois dos meus 14, que eu saí dessa religião, eu fiquei mais ou menos uns 8 anos sem frequentar absolutamente religião nenhuma, tá? Eu não ia em igreja nenhuma, eu não ia na evangélica, eu não ia na católica, eu não ia, simplesmente não frequentava religião nenhuma, tá? Eu continuava acreditando em Deus, eu continuava cultuando o meu sagrado, eu continuava rezando, porém eu não frequentava templos religiosos e eu não tinha uma religião específica. Quando eu fiz mais ou menos 24, 25 anos,
de 23 para 24, essa base. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica com uma amiga, por intermédio de uma amiga, eu comecei a frequentar essa igreja. Não fiquei muito tempo frequentando a igreja, vocês vão entender mais pra frente um pouquinho o porquê. Só que eu me sentia bem na igreja, às vezes, esporadicamente, eu também ia na igreja católica, tá? Mas eu comecei a frequentar com mais afinco, assim, né? Eu comecei a ir sempre na igreja evangélica, tá? E depois de um tempo pulando de igreja em igreja, mas sempre na igreja evangélica, depois de um tempo pulando de igreja para outra, em 2017 eu comecei a frequentar uma igreja específica aqui da minha cidade com uma amiga, tá? E eu comecei a ir sempre nessa igreja, comecei a me familiarizar com os jovens da igreja, comecei a participar mais, a conversar. Eu tinha, acho que é líder que fala, não lembro muito bem, mas eu tinha um rapaz, né, mais velho, ele e a esposa dele que tomavam conta dos jovens da igreja, enfim. E eu comecei a sempre frequentar essa igreja, até que aconteceu um episódio muitíssimo, assim, muito diferente, tá? É realmente um episódio sobrenatural que aconteceu comigo. E vocês vão entender agora como eu cheguei num terreiro de Umbanda. Eu trabalhava numa determinada loja na minha cidade, e um dia eu namorava, não namorava o meu marido, eu namorava uma outra pessoa na época, isso em 2017. Eu tava trabalhando e uma mulher, chegou no meu trabalho, na loja onde eu trabalhava, e falou assim: quem é a Letícia? Eu me apresentei, até porque eu achei que era algum problema relacionado à loja. Eu era vendedora, então eu achei que era alguma coisa relacionada ao produto que eu vendia. Ela começou a falar absurdos pra mim no meu trabalho, tá, gente? Então, assim, eu fiquei muito assustada porque eu não conhecia a mulher. Ela falou absurdos, ela me acusou de coisas horrorosas, ela me acusou de estar dormindo com o marido dela, e eu sem entender o que estava acontecendo. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu nunca nem te vi na vida. Gente, ela sabia o meu nome, ela sabia o meu endereço, ela sabia o nome dos meus pais, o nome do meu atual namorado na época, e eu fiquei apavoradíssima. Ela tinha o meu telefone, ela tinha o número do meu celular na agenda dela. Aí eu falei: tá, gente, mas olha só, quem é seu marido? Eu não conheço ele, eu não sei quem vocês são. Eu não tenho essa índole. E ela não acreditou em mim, enfim, foi uma confusão danada. No fim das contas, eu consegui conversar com ela, eu consegui explicar pra ela que ela tava ficando maluca, e ela foi embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: gente, mas como assim? O que tá acontecendo? Por que essa mulher chegou aqui? E conversando com uma amiga minha que não é da cidade, ela falou pra mim assim: Letícia, isso tá com cara de ser coisa espiritual. Você já procurou? Acho que na época ela falou rezadeira. Você já procurou? Gente, eu morria de medo de terreiro. Eu tinha, pra mim, era a religião do capeta. Porque eu aprendi isso, tá? Nunca procurei, não sei nem como é que faz pra procurar isso aqui na minha cidade, não conheço ninguém. Vou procurar o pastor da minha igreja. Mensagem para o pastor da igreja, pedindo a ele que ele me recebesse para conversar, porque tinha acontecido uma coisa muito estranha na minha vida e que eu realmente precisava de ajuda naquele exato momento, naquele dia. Depois de muito tempo, assim, depois de horas e horas e horas, eu recebi uma mensagem do atual pastor dizendo que ele não poderia me receber porque ele estava de férias. E também não teria ninguém para me ajudar na igreja. Que eu teria que esperar de 15 a 20 dias até ele retornar das férias, que ele e a esposa dele conversariam comigo de acordo com a agenda. Gente, não sei vocês, mas eu, extremamente ansiosa, extremamente encucada com o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Agradeci, não discuti, até porque ninguém tem a obrigação de te ajudar, mas agradeci, não discuti e falei: ok, vou procurar um padre da igreja católica do meu bairro pra ver se ele pode me ajudar. Gente, entendam, eu queria um direcionamento, não me interessava qual era a religião, tá? Mas eu queria que alguém me ajudasse, porque eu senti que aquilo era alguma coisa espiritual que tinha acontecido comigo, porque era muito estranho a mulher nunca ter me visto na vida e saber de tantas informações minhas assim e me acusar de uma coisa que eu não fiz. Fui na igreja católica, bati na porta do padre. O padre tava de mudança.
Gente, parece mentira, né? O padre pediu 1000 desculpas, mas ele tava de mudança, então ele não podia me atender naquele momento. E eu super entendo, tá? Porque, gente, a vida das pessoas também corre, nem tudo gira em torno da gente. E agora, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E essa minha amiga insistindo comigo no WhatsApp: Letícia, procura um centro de umbanda, vai no centro espírita, vai num candomblé, alguma coisa, alguém que possa te ajudar, que converse diretamente com o sobrenatural. Enfim, a tia desse meu ex-namorado frequenta até hoje o centro de umbanda e ele também frequentava. Então, eu conversando com ele, eu contei o que aconteceu. E ele falou assim: olha, tal dia tem uma gira, tem uma sessão de caridade e você pode ir lá para você poder conhecer e você conversa com o preto velho e você vê o que aconteceu. Para tudo. Falei, meu Deus, vou conversar com o preto velho, vou num terreiro, vou na macumba. Porque na minha cabeça o que veio foi isso, vou na macumba. E agora? O que eu faço? Mas tinha um negocinho assim na minha cabeça. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá ver como é que é. Fui, gente. Me arrumei. Chegando lá, eu fiquei tipo uns 20 minutos parada na porta, porque eu simplesmente não queria entrar. Gente, eu tava morrendo de medo. Eu tava com muito... Era medo mesmo, era pavor. E as minhas mãos suavam, muito. Mas tomei coragem, entrei, sentei lá no cantinho, assim, encostado na parede. Sabe quando você tá com vergonha e com medo ao mesmo tempo? Eu tava com vergonha de alguém que me conhecesse, pudesse me ver naquele lugar. Olha a cabeça do ser humano, né? Quando a gente tem preconceito, olha como é que é. Sentei lá, fiquei esperando, comecei a ver, né? Começou a sessão de caridade, começou os cantos, começou o ritual em si. E eu comecei a me sentir muito confortável com tudo que eu estava vendo naquele local, tá? Na minha cabeça, eu ia ver surdos. E, gente, pra quem já foi, pra quem conhece, sabe que não é nada disso. Então, eu comecei a me sentir extremamente confortável naquele local, com as músicas que estavam sendo cantadas, com os tipos de ritual que estava sendo feito ali. E isso foi me acalmando de uma certa forma. Porém, eu me tremia muito, eu estava me tremendo muito, até que o preto velho com o qual eu ia me consultar mandou me chamar. Gente, eu acho que foi, assim, uma sensação que eu nunca senti na minha vida de novo. A primeira vez que eu sentei na frente de um preto velho. Na hora que eu sentei, eu comecei a rir. Assim, eu comecei a rir, eu dava gargalhada. E eu pensava assim, meu Deus do céu, ele vai achar que eu tô... Ela, eu ficava naquilo. Falei assim, ele vai achar que eu tô debochando. E eu não tava, eu tava extremamente nervosa. E sem entender muito bem quais eram os meus sentimentos ali. Só que eu estava, ao mesmo tempo, me sentindo extremamente bem. E ao mesmo tempo tão nervosa que eu não conseguia parar de rir um minuto. Pois bem, onde foi o estalar de saber que ali era o meu lugar e que ali era a religião que eu queria continuar conhecendo naquele momento e hoje seguir, né? Quando ele segurou as minhas mãos e ele falou assim, chegou, né, minha filha, você demorou. Gente, antes de eu abrir minha boca pra falar qualquer ar com o preto velho, ele falou pra mim tudo que eu precisava ouvir. E ele me esclareceu em detalhes o porquê que aquele episódio tinha acontecido comigo e o porquê que ninguém de outra religião conseguiria me ajudar, tá? Não sei como vocês chamam o seu sagrado, tá? Pra mim é Deus, mas eu sei que tem vários nomes. E assim, ele realmente escreve certo por linhas tortas. Ele foi me conduzindo até eu chegar naquele local. E hoje eu acredito, assim, fielmente que a gente tem que estar naquele momento, naquela hora, a gente tem que estar exatamente naquele lugar. Tudo que aconteceu comigo aquela semana, porque dentro do acontecido, até eu chegar no terreiro de Umbanda, foi mais ou menos uma semana de espaço-tempo aí que ficou. E tudo que aconteceu, até eu chegar naquele local, naquele momento, foi para eu poder conhecer essa religião que é maravilhosa e que eu tinha tanto medo, que eu tinha tanto preconceito. Hoje eu faço parte da casa da Umbanda, de Umbanda, sou médium da casa de Umbanda, sou médium de desenvolvimento
Então, assim, conhecendo a religião, ainda estou conhecendo as minhas entidades, né? As entidades que trabalham e os orixás que trabalham comigo. Mas, assim, hoje, sou extremamente apaixonada pela minha religião. Percebo o quanto minha vida mudou, o quanto eu, enquanto pessoa, mudei pra melhor depois que eu comecei a frequentar a religião. E assim, gente, independente de qualquer religião, de que a pessoa que esteja assistindo, se você é testemunha de Jeová, se você é evangélica, se você é católica, se você é um bandista, candomblessista, se você é espírita, você tem que ficar aonde você se sente bem. Hoje, com 28 anos, depois de uma longa caminhada espiritual até chegar onde eu estou, hoje eu me sinto extremamente bem. E num próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi a reação dos meus pais e do restante da minha família quando descobriu que eu era budista. Gente, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigada por ficar aqui mais um pouquinho comigo e escutar a história do jeito da Letícia. Beijo, até a próxima!